Bomba jurídica. Imagina se eu te dissesse que um juiz atuou por mais de 40 anos com uma identidade falsa. Pois é, essa história surpreendente acabou de vir à tona e agora surge uma grande questão. Ele pode perder a aposentadoria? Fica comigo que eu te explico tudo. O juiz em questão é José Eduardo Franco dos Reis, que, segundo as denúncias, utilizou uma identidade falsa para ingressar na magistratura paulista nos anos 90, na década de 90. O nome fictício dele, qual que era? Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wakefield. Sim, o nome enorme e inventado da cabeça dele, provavelmente. Ele chegou a ocupar cargos importantes na magistratura de São Paulo e se aposentou em 2018 após atuar 40 anos como magistrado. Mas agora, com a descoberta dessa fraude, muita gente quer saber: ele pode perder os benefícios da aposentadoria? Essa pergunta não tem uma resposta exata, pois o caso dele é bem peculiar, mas a gente pode pensar em algumas possibilidades. Primeiramente, é preciso saber se o caso dele vai ser considerado pelas autoridades julgadoras como sendo um caso de funcionário de fato ou como sendo um caso de usurpação de função pública. Rapidamente explicando a diferença, a função de fato ocorre quando a investidura do agente não ocorreu de forma normal ou regular. Por exemplo, quando o agente é investido em um cargo e depois descobre-se que ele não cumpria os requisitos para a posse. Os atos praticados pelo agente de fato são contemplados pela teoria da aparência de legalidade dos atos administrativos, isso porque os particulares não teriam a priori como identificar a falha na investidura no concurso público. Dessa forma, havendo boa-fé do particular, considera-se que os atos praticados pelo agente de fato são válidos. Situação diferente ocorre com o usurpador de função. Esse é o caso em que o agente não possui uma relação com o Estado e se faz passar por agente público, por exemplo, colocando um uniforme de policial. Nessa situação, o ato por ele praticado é considerado como inexistente, não cabendo convalidação. A usurpação de função pública é crime, previsto no artigo 328 do Código Penal. No caso que nós estamos analisando, o magistrado utilizou uma identidade falsa para ingressar na magistratura. Isso é fato. Mas, considerando que, apesar de ter usado um nome falso, foi ele mesmo quem prestou o concurso público e, portanto, foi ele mesmo quem foi aprovado, é possível a gente pensar que o vício na sua investidura foi procedimental e que os atos por ele praticados tinham presunção de legitimidade, de modo que ele seria um funcionário público de fato ou agente de fato. Afinal, ele atuou durante esses 40 anos como magistrado, tendo um vínculo com a administração pública, ainda que um vínculo viciado. Nessa hipótese, que eu imagino que seja a tese mais provável de ser utilizada pelas autoridades julgadoras, nós temos algumas considerações a fazer. Olha que interessante. Primeiramente, a gente vai perceber que a lei não prevê a possibilidade de penalidade de cassação de aposentadoria para magistrados. Vejamos o que a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, diz sobre o assunto lá no artigo 42. São penas disciplinares, inciso 5, aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Vejam que é prevista a penalidade de aposentadoria compulsória, mas não a cassação de aposentadoria. A Resolução 135 de 2011 do CNJ, no mesmo sentido da LOMAN, prevê apenas a aposentadoria compulsória, mas também não prevê a cassação de aposentadoria. Está lá no artigo 3º. São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados, inciso 5, a aposentadoria compulsória. Então, pela legislação, não há previsão legal para a cassação de aposentadoria dos magistrados. Só que o raciocínio não para por aí. Porque, apesar da ausência de previsão legal, é possível, sim, de acordo com a jurisprudência, que ele perca a aposentadoria. Isso porque, se ele ainda estivesse na atividade, o ato que ele praticou, da falsidade ideológica, seria passível de demissão. Porque a LOMAN permite, no artigo 47, inciso 1, combinado com o artigo 26, inciso 1, a demissão de magistrados vitalícios nos casos de decisão judicial transitada em julgado pela prática de crime comum. Está lá no artigo 47, a pena de demissão será aplicada aos magistrados vitalícios em ação penal por crime comum ou de responsabilidade.
E, no caso, ele de fato cometeu um crime. Ele cometeu o crime de falsidade ideológica. Então, se ele estivesse na atividade, ele poderia ser demitido. Para o STJ, não seria isonômico que o magistrado na ativa pudesse ser demitido e o magistrado aposentado não pudesse ter a sua aposentadoria cassada em caso de cometimento de crime. Vejamos alguns julgados. Primeiro, o recurso em mandado de segurança 18763, julgado em 6 de dezembro de 2005. Esse recurso envolveu um magistrado, então é super aplicável ao caso que estamos estudando aqui. Tá lá. Administrativo, magistrado, perda do cargo em decorrência de sentença penal condenatória transitada em julgado. Cassação de aposentadoria, cabimento. Cumprimento de sentença condenatória, previsão na LOMAN, desnecessidade. Ofensa ao ato jurídico perfeito, não ocorrência. Olha lá o item 2. Prescinde, ou seja, dispensa de previsão legal expressa, a cassação de aposentadoria de magistrado condenado à perda do cargo em sentença penal transitada em julgado, uma vez que a cassação é consectário lógico da condenação, sob pena de se fazer tábula rasa a norma constitucional do artigo 95, inciso 1 da Constituição, que prevê a perda de cargo de magistrado vitalício somente em face de sentença judicial transitada em julgado. Vejamos também esse outro julgado aqui do STJ mais recente, envolvendo um promotor de justiça, um cargo que também é vitalício e possui prerrogativas similares às da magistratura. É o recurso em mandado de segurança 71079 do DF, julgado em 15/10 de 2024. Nesse caso, o STJ, além de entender possível a cassação da aposentadoria, permitiu, inclusive, que durante a tramitação da ação judicial para a perda do cargo, os proventos de aposentadoria do promotor inativo fossem suspensos. Então tá lá, ação de perda de cargo ajuizada pelo Ministério Público Federal. Afastamento com suspensão do pagamento de proventos. Possibilidade. Não há direito adquirido ao benefício da aposentadoria se o servidor tiver dado ensejo, enquanto em atividade, a pena de demissão e, por conseguinte, a cassação de aposentadoria. Veja-se que, no caso de promotor de justiça, existe um rito próprio, perda do cargo, com a propositura de ação judicial e subsequente afastamento do membro do Ministério Público do exercício de suas funções com perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias do respectivo cargo. E aí, olha a isonomia. De igual maneira, no caso de membro que esteja aposentado, deverá haver a suspensão dos seus proventos. Então, gente, mesmo não havendo previsão legal da pena de cassação de aposentadoria, o STJ entende que ela pode acontecer como decorrência lógica da demissão que seria cabível se ele estivesse em atividade. Lembrando que o STF, em diversos julgados, já considerou que a penalidade de cassação de aposentadoria é constitucional. Então, pela jurisprudência, a cassação de aposentadoria é possível, sim, após o trânsito em julgado da ação judicial para a perda do cargo. E esse também é o entendimento do doutrinador José dos Santos Carvalho Filho. Registre-se que, por oportuno, não há direito adquirido do servidor ao benefício da aposentadoria se tiver dado ensejo, enquanto em atividade, a pena de demissão. Por isso, inteiramente cabível a cassação que pode atingir, vejamos, qualquer tipo de aposentadoria, até mesmo a aposentadoria compulsória, sanção aplicada a magistrados, poderia ser posteriormente cassada quando decretada na ação própria a perda do cargo. Então, resumindo tudo, no caso em questão, o juiz que foi investido com identidade falsa, atuou na magistratura durante 40 anos e posteriormente se aposentou, pode sim ter a sua aposentadoria cassada de acordo com a jurisprudência do STJ. Mas, claro, tudo isso ainda depende de investigação e da decisão das autoridades competentes. A gente está aqui comentando apenas a notícia sob a ótica do direito administrativo, sem qualquer juízo de valor. E você, o que achou desse caso? Deixe seu comentário aqui embaixo e não esquece de curtir e se inscrever no canal do Estratégia para mais conteúdos fresquinhos como esse. Até a próxima!